Estamos aqui de volta com o Inovatic Nordeste, é um prazer retomar os nossos debates, o nosso trabalho, e a gente começa agora com uma participação muito importante, com o Márcio Cachapuz, ele é diretor de vendas e marketing da OIW. A OIW hoje é o mais importante player do mercado de fibra ótica. Ela hoje tem um volume importante aí no apoio ao provimento da expansão da banda larga, né? E o Márcio vai falar com a gente sobre o relacionamento com o cliente, com o principal valor dos provedores no atual cenário. Um cenário de consolidação e também de novas tecnologias, né? O provedor sabe o que está enfrentando, tem muitas transformações tecnológicas acontecendo e precisa aprender um pouquinho, ou refletir um pouquinho sobre como é que ele vai se situar aí nesse mercado que todo mundo sabe, cada um de vocês e todos nós sabemos que é um mercado muito competitivo, um mercado que tenta não só avançar na oferta dos serviços, mas também ampliar sua participação, né? Então, o Márcio vai trazer uma reflexão para a gente um pouquinho sobre como é que ele está vendo um pouco esse cenário, qual a experiência que ele tem de atuar no Brasil inteiro, né, e ter o contato direto com todos os provedores do país. Acho que o Márcio é um dos que conhece cada um pelo nome, sobrenome, CNPJ desse país. Então, por favor, Márcio, bem-vindo. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde, senhoras e senhores. Eu fiz questão estava conversando com a Miriam agora, né, falando um pouquinho justamente da minha abordagem hoje, né, que é muito mais reflexiva do que falar de produto, né? Acho que esse é o grande ponto. A OIW é uma empresa, falando rapidamente sobre a OIW, né, mas para que vocês entendam, a OIW é uma empresa que tem 20 anos de mercado, né, está entre os maiores suppliers hoje no Brasil para esse mercado de provedores de internet e operadoras regionais. E a gente está posicionado hoje no Brasil todo. Nós temos 5 CDs espalhados desde Santa Catarina, Mato Grosso, aqui no Nordeste, em Fortaleza, né, na Bahia e em Minas Gerais. Nós estamos atuando nesse mercado, tanto nessa unidade, na linha de fibra ótica, na linha de infraestrutura, né, como também nas unidades de FTTX, né, que aí suprem todas as necessidades de GPON, OLTs, né, todo o acesso ao cliente. Também uma unidade de rede, que faz todo o Layer 2, Layer 3, das camadas de rede dos clientes, e a gente está também trabalhando na estruturação de uma unidade de serviços que vai prover outras soluções para os nossos clientes, né? Não só os ativos que compõem a rede, mas também tudo mais o que pode constituir o negócio de um provedor, né, que pode ajudar na rentabilização da rede. E também o que for de oferta, né, na própria estruturação da rede, né. Como eu falei ontem, inclusive rede neutra, cloud, né, todo tipo, efetivamente, de soluções. Ok? Essa é a OIW. Hoje nós vamos falar sobre relacionamento, né, relacionamento com o cliente, e sobre o que efetivamente isso é como valor, né? A gente, para falar disso, antes eu queria rapidamente, eu só coloquei isso aqui como, eu não sei se isso depõe a favor ou contra mim, mas eu tenho 30 anos de mercado. Eu comecei no tempo das operadoras de Telemar, de Embratel, de Teler, antes disso até de Teler, de CRT, né? Passei por todo esse mercado, lidando efetivamente com
as operadoras, com as teles, famosas teles. Passei e trabalhei depois dentro de uma operadora, dentro de uma startup operadora, que era uma empresa conjunta do banco Goldman Sachs com a Ericsson. Depois, trabalhei na indústria também, na indústria nacional de telecomunicações durante bastante tempo. Então, eu estou colocando isso aqui só para que vocês entendam por que eu cheguei, durante todo esse tempo, acompanhando esse mercado de operadoras, a criação dos provedores, por onde se passou em todo esse tempo, né? Por que essa reflexão e onde é que a gente chegou dessa experiência, principalmente do contato com o dono do provedor, com as pessoas que estruturaram esse mercado, do porquê que esse mercado surgiu, né? Dos porquês que hoje o Brasil é o maior mercado de provedores de internet do mundo. Nenhum outro país tem o case que o Brasil tem, né? Então, é algo que tem um ponto principal, na minha visão, né, tem um ponto central nesse item, que eu acho que é extremamente importante e ele deve ser bastante valorizado. E me parece que nesses 2 últimos anos, né, que foram assim 3 últimos anos, talvez, que foi um turbilhão de consolidação nesse mercado, né? O provedor ele passou por uma série de coisas. Ele passou por uma série de momentos, está passando ainda por uma série de momentos, e eu tenho certeza que muitos, até porque a gente, principalmente nos últimos 5 anos, aí, onde eu tive a oportunidade de andar por Brasil todo e conhecer muita gente ligada a esse mercado e conversar e entender as dores, né? As noites de sono que os donos dos provedores efetivamente perdem, pensando, muitas vezes, chegando para tentar vender uma caixinha para os caras e eles me olhando e dizendo assim, cara, eu não quero comprar uma caixinha, eu preciso que tu me ajude efetivamente a como é que eu vou rentabilizar minha rede. Eu preciso que tu me ajude no meu negócio. Então, nesse sentido, a gente vê que, nesses últimos anos, os provedores têm sido pressionados por muitos assuntos, né? E esses assuntos acabam sendo ameaças e acabam sendo oportunidades. Tecnologia 5G, que é o mais atual, né? Consolidação de mercado, que é algo que vem acontecendo e acabou atropelando muita gente, acabou passando por muita gente, essa questão da consolidação, né? Mais pontualmente, agora, nos últimos 12 meses, o cenário político-econômico, né, com esse crescimento da taxa Selic. Ainda bem, ontem tivemos aí uma boa notícia de estabilidade dessa taxa, né, que nos dá alguma tranquilidade, pelo menos momentânea, né. As próprias redes neutras também, que acabaram sendo uma incógnita, né, até efetivamente com que elas acontecessem para os provedores. E tudo isso aqui, como eu disse, passaram a ser ameaças e oportunidades. Muitos olharam isso aqui com temor no início, né, e hoje estão enxergando como oportunidades. Mas, apesar de tudo isso, né, o provedor ele tem uma questão importante nesse meio, de como é que ele trata, né, do seu negócio hoje, como é que ele lida com o seu negócio hoje, como é que ele pode transformar o seu negócio hoje, apesar de tudo isso, né? Como é que ele otimiza, né, para lidar com as consolidações, principalmente, como é que ele otimiza para lidar com oportunidades em capilaridade para a rede 5G, né? Como é que ele se organiza para lidar com o cenário atual e como é que ele pode aproveitar efetivamente nas expansões as redes neutras. O nome do jogo, isso é fato real, é o que existe hoje, ele é tecnologia versus preço. Esse é o nome do jogo. Então,
é o que acaba com o que todo mundo enxerga todos os dias, né? Esse nosso negócio é capital intensivo, não adianta. Ou seja, cada um olha todos os dias o quanto precisa comprar de drop, quantas ONUs precisa comprar, quantas OLTs para expansão, o que precisa aumentar a banda, se precisa colocar roteador, não precisa colocar roteador, aonde vai expandir suas fibras, quais os bairros, quais as cidades. Ou seja, esse é o nome do jogo. Então, acaba negociando isso aí no dia a dia, né? São milhões de reais que são negociados dia a dia, isso acaba sendo negociado em 24 horas, 48 horas, valores de formas assim que a gente, das mais variadas formas. Então, assim, o nome do jogo, efetivamente, hoje é tecnologia versus preço. Mas será que é só isso, né? Será que é só isso que a gente enxerga, que o mercado olha? Será que é só tecnologia versus preço? E aí eu trago uma visão que, para mim, na minha colocação, e por isso que eu coloquei ali nos meus 30 anos de análise, meus 30 anos de tempo de mercado e de conhecendo as pessoas, e que, na minha visão, hoje, é o grande ponto, é o seguinte: o grande ponto, o grande valor que o provedor tem hoje é o relacionamento com o seu cliente. E não é, o relacionamento... Não, é o relacionamento mesmo. É aquela relação que o cliente tem, né, que é a senhorazinha que depende da internet, né, para falar com as amigas do grupo de WhatsApp, ou que vê o seu Netflix e que conhece o filho do dono que liga para o suporte, né, para fazer, e precisa efetivamente falar com essa pessoa. E essa relação, na minha visão, né, eu tenho uma visão muito cética disso, né, o que eu chamo de disponibilidade real foi o que construiu esse mercado. Foi o porquê que hoje muitos grupos que compraram, e isso é fato, né? Muitos grupos que compraram, muitos provedores estão tendo muita dificuldade em implantar os seus processos de atendimento, principalmente nas pequenas cidades, porque a tiazinha aquela hoje liga e eles respondem dizendo: ela precisa agendar o atendimento. Obviamente que esse é o correto, porque é um processo profissional, é assim que funciona. Não tem como a gente atender todo mundo toda hora, não tem dúvida disso. Mas eu estou falando de percepção. E percepção nesse momento, percepção nesse negócio é tudo, né? E a gente tem que lidar com isso. Então, desculpa. Então, principalmente, quando eu coloco ali na pandemia, a pandemia foi fundamental para isso, né? Nós evoluímos 10 anos em 2 nos serviços, né? E o atendimento e essa abordagem, efetivamente, que foi dada pelos provedores, isso gerou, né, uma mudança nesse mercado, no meu ver, muito grande. Então, quando eu coloco isso aqui mais como um item muito importante nesse reforço, em que esse atendimento /serviço, né, em que o papel, efetivamente, do provedor ele é servir, né? Esse é o papel do provedor. Obviamente, é dar atendimento, é ter desempenho, é ter disponibilidade da rede, mas hoje os 5 mil, 6 mil, 7 mil, 4 mil, 10 mil, ninguém sabe o número. Desculpa, mas ninguém tem esse número preciso hoje no Brasil. Tu não sabe se são se os números estão corretos. A gente tem um número aproximado, mais ou menos, né? Mas, na minha visão, o que deu oportunidade para que todo esse número acontecesse, seja ele qual for, efetivamente, foi esse servir desse grupo de empresas que se disponibilizou a fazer isso, né? Fora também outras questões regulatórias que acabaram permitindo com que isso acontecesse, mas também isso é o ponto central. Então, a minha reflexão ela tem a ver, né, que esse valor ele muda, ele pode mudar o jogo.
Esse valor, eu venho aqui hoje trazer isso muito mais para um pensamento, para os donos de provedores, para os provedores atuais, porque as grandes operadoras, talvez, elas não tenham entendido efetivamente esse caminho crítico, ou tenham, e tenham dificuldade, né, de como tratar isso. Mas isso é um ponto-chave e que precisa ser enxergado. E eles, até porque eles têm que trabalhar na eficiência, né? Eu coloco ali que eles só trabalham na eficiência, tecnologia, preço. Eu sei que não funciona assim, mas estou sendo aqui bastante radical nesse sentido. Mas eu acho que é algo que a gente precisa ser visto. E eu tenho certeza, a gente tem visto muito, até porque nós atendemos um volume muito grande de provedores mensalmente, e a gente conversa com muitos provedores, e a gente conversa com muitos clientes, e tem enxergado de que esse valor de atendimento ele tem sido deixado de lado, né? E se o mercado ele não enxergar isso como uma nova oportunidade e revisar isso para frente, alguém muito provavelmente vai se dar conta e vai aproveitar. Então, eu queria... eu acho que eu trago sempre esse item, eu acho que é importante. Eu volto nesse item da questão da pandemia, porque eu acho que a pandemia, para mim, é um case de sucesso para o nosso mercado, né? Para o mercado de provedores. Para mim, a pandemia... nós conseguimos evoluir. Nós, suppliers desse mercado, fizemos assim um esforço enorme, porque a gente conviveu com problemas de fornecimento fora daqui, problemas logísticos, né? E, ao mesmo tempo, ajudando com que isso fosse estruturado para que os nossos clientes pudessem atender, fazer também o seu papel social, né? E dar esse atendimento todo na ponta, onde quer que fosse no Brasil, para poder ajudar na educação à distância, para poder ajudar na saúde, para poder ajudar na segurança, ou seja, para N coisas que aconteceram, né, nesse mundo. E eu acredito realmente de que isso foi um case, né, para o nosso mercado. Então, assim, nós crescemos banda de uma forma radical nesse tempo, nós crescemos capilaridade e a gente cresceu em serviço. Então, assim, eu quero concluir a minha fala, a minha colocação, dizendo que os provedores eles precisam, né, se dar conta de que, e talvez isso até nem fosse... hoje, eu não sei se esse ponto até já foi levantado, ou quanto já foi levantado, mas no próprio valuation das empresas que vem sendo feito, ou foram feitos, né, essa questão do atendimento e essa questão desse valor, ele precisa ser melhor mensurado, né? Eu acredito, porque, de novo, aquela senhora, né, que precisa da internet ou que tem um problema às 5 da tarde de uma terça-feira, né, ela é o que faz diferença depois, né? Porque ela é que paga a internet em dia, ela é que acaba falando para as amigas de que o provedor é muito bom. Então, isso é o que nós precisamos depois como cliente. Então, assim, eu acredito realmente de que essa é a nossa evolução, e eu deixo aqui essa reflexão de que os provedores pensem melhor, de que o seu atendimento é hoje, talvez, a sua maior arma, né, contra tudo aquilo, ou a favor de tudo aquilo que a gente tem hoje nesse cenário como mercado. Tá ok? Muito obrigado. Só aproveitar. Mas como é que você imagina isso com um número muito grande de clientes? É fácil? Não é fácil. Acho que esse é o grande desafio. Mas, por um outro lado, a gente enxerga que tem outros negócios, em outros segmentos, que priorizam isso, né? E que eu acho que isso é o que tem que ser trabalhado, né? E porque se esse mercado se construiu em cima desse valor,
eu realmente acredito que ele não pode ser deixado de lado. Então, isso é um desafio hoje para as operadoras regionais, né, que estão redesenhando todos os seus processos nesse sentido e que hoje saem de uma determinada marca, de um provedor que atende 5 mil, 10 mil, 15 mil assinantes e precisam, e eu sei que precisam, em função dos seus processos, faz parte, mas que não podem esquecer desses valores. E, por outro lado, os provedores têm que lembrar que isso, na minha visão, né, que isso é um grande valor seu. Você acha que isso vai entrar na valuation do possíveis M&As e tal? Eu acho que as fusões entre eles mesmos, você acha que isso acontece? Eu acho que isso é pouco visto, né? Até porque, como o mercado, principalmente no último ano, ele passou por uma determinada instabilidade, acabou que a oferta de provedores ela aumentou, né? Então, isso faz com que a oferta cresce, o preço cai, né? E a gente tem essa dificuldade. Mas eu enxergo que daqui para frente a gente tem um cenário, a gente tem um céu um pouco mais limpo, né? Menos turbulento. E eu, sim, enxergo que isso é algo, a qualidade do atendimento, a satisfação dos seus clientes, a percepção de marca, eu acho que é algo que deve ser, sim, reavaliado, eu acho que é algo que precisa ser visto no valuation, eu acho que é algo que precisa ser visto nesses processos de compra e venda e de consolidação. Ok, e a taxa de juros, você acha que assusta muito? Vai. Olha, nós estávamos falando ali atrás, né? O nosso negócio hoje, ele é muito financiar provedores, né? Então, a gente, hoje, mais de 50% do nosso negócio tem a ver com infraestrutura, que é dia a dia, que eu estava dizendo no início, e a gente trabalha com linhas de financiamento próprio, com linhas de locação própria, e nós acabamos sendo uma opção ao banco, né? E aí, com isso, nós temos que ter uma estrutura, praticamente uma estrutura de banco também, porque nós também precisamos ter uma capacidade de crédito para dar esse crédito também, que é diferente, né? Então, a gente precisa fazer essas análises de crédito, a gente tem que ter uma capacidade de capital de giro diferente, e eu acho que esse é o nosso grande desafio como empresa, né? E a gente vem cumprindo bem isso de uma forma, obviamente, criteriosa, né? Porque a OIW é uma empresa muito séria nesse sentido, e eu acho que, mas, de novo, daqui para frente, o que a gente espera é que isso se estabilize, né? Apesar de ontem terem falado de uma forma muito contundente que não se alegrem, porque isso não é certo que vai continuar dessa forma, até porque os Estados Unidos já sinalizou que é possível que aumente também a taxa de juros, né? Mas a gente está enxergando aí como um possível alento, né? Vamos ver. Ok. Tá bom? Muito obrigado. Obrigada, Márcio. Obrigada pela apresentação e pelo trabalho que faz, né, pelo setor. Muito obrigado. Eu gostaria de convidar agora o Luiz Henrique Barbosa, ele é presidente da Telcomp, ele vai mediar essa nossa próxima mesa, que vai tratar de um dos temas também, além de todos os desafios e oportunidades, é um pouco tentar aprofundar e fazer uma diferenciação, talvez, sobre... Eu sempre ouvi falar que o provedor fala, mas vem esses caras falam de rede neutra, a gente faz rede neutra há 30 anos, que a gente faz, vende para os outros e faz compartilhamento, e faz swap e tal, mas, enfim, acho que a gente precisa entender um pouco esse mercado e saber exatamente quais são as diferenças e como se apropriar, né, dessas soluções que estão surgindo aí novas no mercado. Então, eu convido, por favor, o Luiz Henrique Barbosa, presidente da Telcomp, que vai mediar. Convido também outra entidade importante do setor, que é a Abranet, o Eduardo Ned vai contribuir para pensar um pouquinho com a gente sobre esse tema. E trago também o Paulo Donini, que é o diretor de vendas e parcerias da FIBrasil, que vai falar um pouquinho sobre por que ele acredita nesse modelo. O Sérgio Ribeiro, que é o CEO da Mobilewire, vocês conhecem a Mobilewire, recentemente renovou a sua marca, né? Antes era Mobilewire Link, agora são Mobilewire, eles fazem parte do grupo da empresa Aloha Fibra. E também convido o Diago Melo, que é o diretor comercial e marketing da Teli. Cadê ele? Está lá.
também vai contribuir aqui para o nosso debate. Então, passo para você. Obrigada. Obrigado, Miriam, pelo convite. É um prazer estar aqui entre amigos. Deixa eu cumprimentar aqui. Oportunidade de discutir aqui um pouco acho que a gente pode tomar assento aqui, um bate-papo. Discutir as redes neutras, até o COMP, que sempre teve um papel importante aí, nessa relação atacadista. Então, a gente comemora esse momento. Está aqui surgindo redes, a gente está consolidando. Então, tem um mercado rico de atacado, e acho que essa riqueza desse mercado que permitiu os provedores, enfim, ganhar um market share importante, a gente levar conectividade para o país todo. A gente começa a discussão um pouco aqui com o Tiago, que tem uma apresentação. Então, Tiago, como você preparou uma apresentação, você vai ser o primeiro, porque aí acho que isso serve para falar um pouquinho, você comentar um pouco aí da Tele, a visão de vocês com relação a essa postura de atacado, relacionamento com clientes, neutralidade e tudo mais. E aí a gente vai fazer um bate-bola aqui com o Paulo, Néger e Sérgio, tá bom? Perfeito. A Tele é uma empresa que foi fundada em 2004, na Paraíba, em João Pessoa. Esse ano completou maioridade aí a empresa, né? Como é que eu mudo o slide aqui? Aqui, ó. Hoje a gente está presente aí do Ceará até São Paulo, com 20 mil quilômetros de fibra ótica aí, e a gente trabalha com várias... vamos ver se é isso aqui. Foi. Com várias vertentes aqui de segmentos para negócios, né? Um dos grandes segmentos que a gente trabalha é do segmento de atacado, onde a gente provê IP, IPTX, CDN e X-Flex. A gente possui 3 rotas diferentes aqui em Recife, Fortaleza, 2 rotas Recife-Salvador, além de conexão com os principais cabos submarinos. A gente tem um cabo submarino aí com alta densidade aí entre Bahia e São Paulo. E a gente atualmente está reforçando nosso anel da Bahia e anel de Pernambuco. Já falei isso aqui. E a Tele também, recentemente, acredito que foi lá na volta da Brint, que a gente lançou oficialmente, né, para o mercado, a Tele Américas, que é uma spin-off da Tele, onde a gente provê infraestrutura para os Estados Unidos, basicamente. Então, a gente tem alguns clientes dos Estados Unidos, onde, em vez de ele montar base, montar campo aqui no Brasil, ele pode justamente aproveitar e pagar tudo lá nos Estados Unidos, aproveitar do nosso expertise legal e desenvolvimento de negócio do Brasil, fazer negócio lá nos Estados Unidos sem ter que abrir nenhum CNPJ, nenhum tipo de... entender nenhum tipo de regulamento aqui do Brasil. Super rápido aí. Legal. Então, uma rodada de apresentação. Donini, deixa eu passar para você também. Donini, que esteve comigo lá na associação. O Alex não estava ainda, né? Para apresentar, para fazer negócio com as associadas da Telcomp. Fala um pouquinho, então, da FiBrasil, o movimento de vocês. Tá bom. Obrigado, Luiz. Agradecer os presentes, agradecer a Miriam pelo convite e a forma sempre carinhosa que nos recebe, nos acolhe. Aos colegas que estão aqui, o Sérgio, enfim, todos, Thiago, Luiz. E, bom, a FiBrasil é uma empresa relativamente nova, né? Ela é uma empresa de rede neutra, que tem hoje aproximadamente 2,5 milhões de HPs, presente em cerca de 85 cidades. Aqui no Nordeste, cerca de pouco mais de 30% da nossa rede está aqui no Nordeste, presente nos 6 estados dos 9, devemos chegar no ano que vem em todos os estados aqui do Nordeste. E aí a gente começou esse ano, depois de um ano de desenvolvimento sistêmico, de um sistema criado do zero para trabalhar com rede neutra. Esse ano a gente começou a operar com os primeiros clientes que a gente andou fechando durante esse período. E é um momento muito gratificante para a gente, porque demonstra que a gente estava correto nesse modelo, em que a gente passou construindo um sistema, processos e a forma de atender o cliente de forma neutra mesmo, né? Então, é um momento que a gente está comemorando bastante.
e aberto aí a conversa com os operadores regionais. A gente tem tido uma excelente aceitação em todas as conversas que a gente tem, quando a gente fala do nosso modelo, de como a gente enxerga esse mercado, de como a gente se posiciona e tudo isso. Legal, Donini. Eu vou pular o Néger, que ele é o mais senior aqui. Depois eu vou pedir outros comentários para ele um pouco diferentes. Mas eu vou jogar a bola para o Sérgio falar um pouco do momento da Mobilewire, como está a estrutura nas duas empresas, a consolidação e esse posicionamento de vocês no mercado de atacado. Legal, pessoal. Boa tarde a todos. Luiz, obrigado pelo convite. Agradeço aqui aos colegas. Alguns já conheço há muito tempo, Donini. Já trabalhamos juntos aí. Prazer te encontrar aí super bem. Feliz por você, que você merece. Falar um pouquinho sobre a Mobilewire, né? A Mobilewire é uma empresa do Grupo Aloha, que eu acho que a maioria dos presentes conhece. O nosso desafio aqui é promover a fusão de duas grandes companhias que nasceram aqui no Nordeste, especialmente no Ceará, a Mob e a Wirelink, que combinadas, hoje a empresa tem mais ou menos uns 2.200 funcionários. Tem uma equipe de gestão que foi construída pelos antigos sócios, atuais sócios ainda da Aloha e antigos CEOs de primeiríssimo nível. Aliás, foi uma belíssima surpresa que eu encontrei. Super feliz de estar aqui com eles. Nós temos duas marcas, depois da fusão das duas empresas com a Mobilewire sendo criada, vamos dizer assim, nós temos duas marcas, a marca Mob, que tem atuação no B2C, e a marca Wire, que tem atuação no B2B. São duas marcas que operam em mercados diferentes e as estruturas dentro da empresa são totalmente separadas. No B2B, no B2C, nós temos atuação já em 120 cidades, temos mais ou menos aí, o Luiz, já devemos fechar um mês aí com 345 mil clientes, tá? No B2C. O B2B a gente atua em mais de 500 cidades, então a gente tem atuação em diversos segmentos, governo, operadoras nacionais e internacionais, mercado corporativo, incluindo PME, né? E ISP, né? Provedores, que nós temos mais de 700 provedores hoje na nossa carteira. Então, isso. Muito bem. Bom, nosso painel, compartilhamento, neutralidade de rede. E agora eu passo a palavra para o Néger, que é uma pessoa que eu admiro bastante. Eu vejo você assim, uma espécie de professor Pardal, quando eu vejo a sua empresa, as coisas que você entrega de solução e a experiência que você tem nesse mercado, né? Que você acompanha esse mercado, amadurecimento, sempre impulsionando, né, na sua empresa ou na Abranet, o surgimento do mercado de provedores, né, um dos líderes do setor. Como você enxerga esse momento que a gente está vivendo agora, de consolidação e tudo mais? Bom, primeiro, boa tarde a todos. Obrigado, Luiz, aí pela pergunta, pela moderação. Boa tarde aos colegas. Agradecer mais uma vez a Miriam aí pelo convite, pela organização do evento. O trabalho, acho que da imprensa especializada é sempre uma referência, a gente sempre vai lá todo dia lá nos atualizar, entender um pouquinho desse mercado, que não é fácil e que tem muitas reviravoltas e muitos detalhes. Bom, Luiz, e para a gente olhar aí como é que a gente está vendo o setor dentro da Abranet, para quem não conhece, a Abranet é uma a primeira entidade no Brasil que reúne as empresas da cadeia de valor da internet. Ela surgiu lá atrás, quando ainda a internet estava começando no Brasil, ainda era um ensaio acadêmico, tinham poucos entusiastas que lidavam com a internet, que tinham algum modelo de negócio para colocar na internet. Isso, nós estamos falando lá de 1997, 96, quando a internet estava surgindo no país, e naquela ocasião a gente teve uma novidade, que tínhamos um cenário onde você tinha as empresas de telecomunicações estaduais e a nacional, todas estatais, você não tinha um mercado aberto ainda, e a internet no Brasil já começou aberta a iniciativa privada, tanto que até
a gente estava resgatando um pouquinho da história da entidade e uma dos significados ocultos do nome da entidade, da Abranet, na verdade é um significado que quer dizer Abra a Net, que era uma movimentação que se fazia na época para se abrir o setor de internet e para que ele não fosse apenas vinculado a um único operador de telecomunicações, que na época era a Embratel, que era para onde naturalmente o monopólio dessa operação ia. Então, foi tomada uma decisão na época, nós estamos falando de uma época antes de existir a Anatel, antes de existir essa organização que a gente conhece hoje, de telecomunicações no país. E, a partir daquele modelo, onde a gente separou internet de telecomunicações, é que houve esse desenvolvimento grande desse setor, que a gente tem observado aí com bastante satisfação, esse crescimento. E é interessante porque a criatividade desse setor é muito grande. E nós estamos falando, fazendo um recorte até aqui na conversa que nós estamos tendo, das empresas que formam um pedaço desse grupo bastante heterogêneo de empresas de internet, que são as empresas que constroem as operações de telecomunicações, né? Seja mais focado na infraestrutura, seja focado no atendimento do usuário final. Mas a gente tem que lembrar, e a Abranet agrega esse conjunto de empresas, que dentro desse conjunto que a gente chama de cadeia de valor da internet do Brasil, nós temos empresas que não atuam necessariamente com telecomunicações, são empresas que atuam no segmento de aplicações, então, empresas de data center, por exemplo, empresas que atuam com aplicações, plataformas de comércio eletrônico, as empresas de streaming, as empresas de conteúdo, mais recentemente as empresas de meios de pagamento, que têm crescido bastante, você tem observado a evolução dos bancos digitais, das paytechs, as empresas de pagamentos eletrônicos, e todas essas empresas elas acabam estando correlacionadas, o desenvolvimento delas, o crescimento desse setor está correlacionado aonde nasce tudo, aonde a gente tem a construção da infraestrutura, né? Então, são setores que, apesar da diferenciação técnica entre telecomunicações e os serviços de valor adicionado, que muitas vezes a gente coloca só no campo tributário, porque há uma diferença grande de regulação e tributação entre os dois setores, mas são setores distintos e o desenvolvimento de um está necessariamente ligado ao desenvolvimento de outro. E talvez, só endereçando um pouquinho a resposta rápido, Luiz, o grande ponto de rentabilidade das empresas que hoje atuam basicamente só com telecomunicações, que muitas vezes acaba tendendo a ser uma commodity, o caminho natural para aumentar essa rentabilidade seja entrar um pouquinho dentro do valor adicionado, tentando agregar novas aplicações, agregar mais valor aos serviços para não entrar nessa briga predatória, muitas vezes de preço, muitas vezes sem ter um diferencial competitivo para o cliente. Então, muitas vezes, entender um pouquinho, começar a olhar um pouquinho do outro lado do balcão, a área de aplicações e como é que isso vai se integrar dentro da realidade de cada operador, de cada construtor de infraestrutura, pode ser um segredo. E aí, talvez, nesse modelo que está crescendo agora de redes neutras, isso possa até fazer bastante sentido, porque com o foco no atendimento, no cliente, na aplicação em si, a infraestrutura pode ser colocada para alguém que está especializado nisso. Você não precisa ter uma presença geográfica nacional, por exemplo, para ter um atendimento nacional. Você pode ter, além da tua rede, fazer o uso aí de operadores neutros em outros locais para desenvolver não telecomunicações como commodity, mas isso agregado a algum outro tipo de aplicação. E aí a criatividade de cada empresa é que fala mais alto. Legal, legal. Indo um pouco no que o Néger comentou aqui, eu vou jogar a bola de novo para o Thiago. Quer dizer, você como operador regional de fato, capital regional, presença, está vendo competidores, né, com uma pujança um pouco diferente, competidor nacional, consolidação aqui no mercado nordestino. Como que a Teles se posiciona comercialmente, no marketing, no atacado, como ela se relaciona com seus clientes, onde você entende que é o seu diferencial? A gente preza muito pela qualidade desde o início da Telia, e a gente prezou muito por equipamentos de qualidade. E hoje a gente se posiciona como provedor de infraestrutura para o atacado, mas não de rede neutras, né? Apesar de, como a Miriam comentou, né, rede neutra já existia no passado, os famosos swaps, né, que a gente tem swap, obviamente,
mas a gente não comercializa aí com esse viés de ser rede neutra, né? A gente está vendo aí que a gente está tendo conversas com alguns parceiros aí sobre rede neutra também, e estamos conversando também como para fornecer algum tipo de infraestrutura para 5G. Então, assim, a rede neutra é uma coisa que está nascendo, está melhorando, digamos assim, o time to market dessas pequenas operadoras ou de grandes operadoras, está melhorando o time to market, mas tem que ter o viés ali de sempre analisar o payback dessa informação e a rentabilidade desse projeto, né? Mas a TL, assim, é uma empresa que a gente está com atuação tanto no mercado varejo quanto no mercado atacado, né? Mas no varejo a gente atua especificamente na Paraíba. Então, para fora da Paraíba, sim, a gente atua, fornece infraestrutura para, como eu falei, né? Desde o Ceará até São Paulo. Muito bem. Donini, a rede é neutra mesmo? Acho que essa é a pergunta que você ouve mais vezes, né? Vocês têm um cliente âncora importante, que é sócio. Vocês deixam, acho que, claro de saída, né, onde vai investir, tem as questões de um determinado período que o seu cliente âncora ele tem lá a exclusividade. Mas como vocês tratam isso tudo para dar credibilidade, para fazer negócio com outros operadores nesse mercado já tão competitivo? Perfeito, Luiz. Legal que as perguntas são importantes para a gente construir o negócio, construir os processos. Então, todas as provocações são super válidas e nos ajudam a melhorar nosso posicionamento, os nossos processos. Então, isso é bastante importante para a gente quando a gente escuta essa pergunta se é neutra mesmo, né? Mas isso começa lá atrás, né? A FiBrasil nasceu como uma empresa de infraestrutura e desta forma foi criando aí os processos, os sistemas, né? Como eu falei, e dali criou um modelo também flexível, né? Para o provedor, para o operador de telecom poder optar pelo modelo que mais se adequa ao negócio. Então, quando a gente fala aqui de um modelo flexível, a gente fala de uma solução que pode ser composta com o Thiago, né, com a Tele, com qualquer outro provedor de backbone ou com a própria infraestrutura. Às vezes, muitos dos provedores têm seu próprio backbone. Então, a FiBrasil optou por ter uma flexibilidade e dar a decisão para o nosso cliente. E aí, partindo desse modelo que foi construído com a infraestrutura, todos os nossos SLAs, a nossa abordagem comercial, isso tudo é de forma isonômica. Então, sem prevalecer nenhum cliente, nenhum nosso provedor, né, enfim, tratando todos de forma igualitária. E aí, com isso, a gente acredita que está sendo neutro mesmo, né? Dando a opção flexível, tendo processos e SLAs, nossa abordagem comercial, condições comerciais que são igualitárias e que são isonômicas. Então, por isso, é uma das perguntas que a gente gosta de explorar para dizer que realmente somos neutros. Entendi. Sérgio, vou voltar para você. Você falou do desafio de integrar duas empresas, atuando no corporativo, no residencial, atacado. Vocês pensam já em estruturar, quer dizer, juntou as duas marcas, Mob e Wire, mas vocês pensam, né, em expansão. Acho que o Moshi deu uma entrevista semana passada a esse respeito. Comprar outros provedores, comprar só rede, ou comprar cliente, você é integrado? Como vocês estão olhando esse movimento todo e pretendem avançar? Bem, a empresa está estruturada para trabalhar num modelo de excelência operacional, aliada a muita transformação digital, para a gente crescer organicamente nos dois segmentos, tanto no B2B quanto no B2C. O B2B, inclusive, a gente está estruturando todo o atendimento,
primeiro nível, suporte, para poder justamente crescer organicamente. Agora, até por fazer parte de um grupo como a Aloha, a gente está, sim, avaliando as oportunidades de crescimento inorgânico. Mas esse ano de 2022, basicamente, a gente focou na estruturação, na junção das duas, na fusão das duas companhias, no aperfeiçoamento de um modelo de estrutura organizacional muito bem azeitado, para a gente não perder tudo de positivo que as duas companhias têm, que essa é um grande desafio também, porque quando você junta duas companhias como essas, que nasceram como nasceram e cresceram como cresceram, nosso colega que estava falando anteriormente aqui, estava falando do atendimento, né, que é um grande diferencial que os provedores têm em relação aos grandes. Então, é algo que a gente não pode perder tudo aquilo que a gente construiu, né, como fortaleza. Agora, oportunidades de mercado, sim, estão sendo avaliadas e estamos aí, né? Vamos dizer assim. O que tiver na mesa, a gente está avaliando. É isso. Mas estamos estruturados para, no modelo de excelência operacional, crescer organicamente, com todos os indicadores de negócios muito bem acompanhados e dentro dos melhores resultados de mercado. É para isso que a gente está construindo o negócio. Neger, eu não sei como a sua empresa está posicionada no sentido de contratar rede de terceiro, rede neutra. Eu vejo você como tendo soluções, né, até tecnológicas, questão de valor agregado, acho que isso é uma referência no setor. Várias aplicações que vocês desenvolvem lá. O quanto você apostaria numa estratégia de prestar esses seus serviços em cima de rede neutra, de rede terceiro, e o que você se preocuparia nos contratos para garantir qualidade, disponibilidade? Porque, no fim, quer dizer, quando a gente pensa em prestar o serviço, a cadeia de valor, né, vertical ou não, se você contrata insumo de terceiro, se aquilo é estratégico ou não, aquilo pode afetar a sua reputação, um serviço mais complexo, que aí você não controla a rede. Como você avalia isso do ponto de vista de serviço de valor adicionado, enfim? Muito boa pergunta, Luiz. Eu vou pegar como exemplo, a gente na entidade, a gente acompanha aí o trabalho de diversas empresas do setor e a gente acaba também levando um pouquinho da experiência da nossa empresa e também aprendendo com a experiência dos colegas, né? Então, a gente... na verdade, a gente aprende muito mais vendo os fabulosos cases que a gente encontra por aí do que a gente acaba compartilhando as nossas experiências, mas acaba tudo somando, e acho que dentro desse conceito um pouco mais aí heterogêneo de aplicação, que é o que pessoalmente eu costumo trabalhar, e a gente costuma trabalhar dentro da nossa empresa, a questão é, se você está buscando um valor agregado um pouco maior, se você tem uma área de especialização bastante específica, onde você domina aquele tipo de aplicação, e telecomunicações não é essencialmente o que você precisa, o que você tem que construir, na verdade, nada melhor do que delegar a construção dessas redes e essa operação a quem é especializado nesse tipo de aplicação. Acho que faz todo sentido você investir na alta especialização que você tem no teu negócio, no teu modelo de serviço, e deixar esse tipo de infraestrutura para quem é especializado nesse tipo de infraestrutura. Isso, particularmente, a gente faz internamente na nossa empresa, que a gente não é um exemplo muito comum de aplicação, porque a nossa empresa só faz, como sempre falou o professor Pardal, a gente só faz coisas bastante estranhas. Na Abranet, a gente tem até uma discussão, porque tem muitas empresas bastante antigas lá, então tem um ciúme generalizado para ver quem foi o primeiro provedor do Brasil. Aí um briga com o outro, não, segundo tal critério fui eu, não, mas quem ativou o link foi eu, mas quem assinou o contrato com o cliente foi eu. Você sempre tem aquela discussão. Então, a gente foge um pouquinho desse oceano vermelho. Eu gosto de brincar com o pessoal, dizendo que a gente, pelo menos a minha empresa, foi o primeiro desprovedor de acesso do Brasil. Que a gente desprovê acesso de conectividade. A gente presta serviço de bloqueio de sinais de comunicação para presídio. Então, eu tenho que garantir um SLA 0.
É o contrário ao contrato, né? E o pior é que tem um contrato mesmo com isso, com penalização se tiver conectividade, né? Então, num modelo de aplicação tão específico como esse, ou como, por exemplo, monitoramento de alerta de rompimento de barragens, ou outras aplicações muito específicas de algum segmento, você tem que investir no desenvolvimento do teu core business, da tua aplicação, e deixar tudo que você tem de demandas de telecomunicações, de conectividade, para quem oferta isso de maneira mais local, de maneira mais intensiva, porque a gente sabe que telecomunicações não tem jeito, é intensivo de capital, e você tem que ter essa questão de infraestrutura bem focada em quem trabalha com isso, senão você vai acabar perdendo um pouquinho os teus esforços, e os recursos, muitas vezes, são limitados para construir a aplicação. Agora, falando um pouquinho de quem está contratando isso do outro lado, eu acho que talvez esse seja o grande desafio de quem hoje oferta serviços de rede neutra, basicamente romper 3 barreiras. A gente delimita praticamente 3 pontos que são os grandes desafios para quem está construindo e provendo serviços de rede neutra, do ponto de vista de quem está do outro lado do balcão, de quem está contratando. O primeiro, que eu acho que é o fundamental, é a questão da confiabilidade, de você confiar, do ponto de vista de parceria empresarial, numa outra empresa que não a sua. Você deixa de ter um controle da rede para estar confiando numa rede de um terceiro, que, se a gente fizer a gente recapitular historicamente, muitas dessas empresas vieram de desmembramentos de grandes empresas que, lá atrás, quando nós tivemos a mudança da internet de linha de escada, do dial-up para o ADSL, ali naquele momento houve uma ruptura entre os provedores de acesso, que na época estava bem claro o que era telecomunicações e o que era valor adicionado, e quando a gente passa para a banda larga com o ADSL, os provedores perdem o papel de ter o uso dessas redes. A gente não teve no Brasil a desagregação das redes, o unbundling, como você teve, por exemplo, no Reino Unido, de maneira bastante clara. Então, naquele momento, uma parceria que existia entre o provedor de internet e o operador de telecomunicações foi rompida, e o provedor acabou perdendo um pouquinho essa parceria, no sentido de só ser um provedor de conectividade de internet. E qual foi o fenômeno que aconteceu no Brasil? O surgimento de milhares de operadores regionais, né? Então, é bom a gente sempre situar isso. As empresas não surgiram como vou construir uma empresa de telecomunicações, mas o histórico foi o contrário. Eu sou um provedor de internet, não existe rede para eu poder usar, essa rede não foi desagregada, então, para eu poder sobreviver, eu vou ter que construir a minha própria rede. E aí que surgiram as empresas do serviço de comunicação multimídia, usando, na época, a tecnologia do rádio, né? Acho que muitos provedores começaram com isso, porque você tinha um espectro que era um espectro livre, que é o 2.4 e 5.8 GHz, quer dizer, sequer uma frequência dedicada essas empresas tinham. Elas tinham que usar uma frequência compartilhada, com equipamentos de rádio, para conseguir construir uma rede de telecomunicações para poder operar o seu serviço de internet. Isso depois foi evoluindo para a fibra, então as empresas tiveram que construir as suas redes para poder prover o serviço de conectividade de internet, mas teve que virar um operador de telecom, e agora começa a surgir um cenário onde isso se inverte. E aí as redes começam a ser ofertadas, e, de certa forma, começa a fazer sentido, porque a escala faz muito sentido quando a gente fala em construção de infraestrutura de telecomunicações. Então, para quem quem vivenciou esse histórico todo e viu esses ciclos de harmonia e de divergência entre as empresas, existe essa desconfiança inicial. A gente sabe que, tecnicamente, financeiramente, na ponta do lápis, tudo que a gente pensar do ponto de vista matemático e lógico faz todo sentido você usar a rede neutra e compartilhar a infraestrutura. Isso é inegável. Mas existe esse trauma histórico que muitas empresas têm de dizer, será que ele é o meu parceiro ou ele pode virar o meu concorrente no futuro? Então, esse eu acho que é o primeiro fator, a primeira barreira a ser rompida, e aos poucos ela está sendo rompida em muitos contratos. O segundo ponto, que eu acho que é importante, é a questão do preço, do custo. Quer dizer, eu usando uma rede neutra e colocando as minhas margens, navegando por esse labirinto tributário de ter
que recolher de maneira segura todos os tributos que tem em cada segmento, cada tipo de atividade, eu consigo ter uma margem e ter um preço competitivo para o cliente usando uma rede neutra? Então, esse é um outro desafio, e a gente tem observado que os custos da utilização da rede neutra têm caído mês a mês, então isso tende a ser um valor competitivo. A gente acredita, em alguns casos ainda a conta não está fechando, mas aos poucos isso está virando uma realidade de ser viável economicamente. E o terceiro e último ponto, que eu acho que é também uma grande preocupação de quem vai contratar uma rede neutra, é em relação à qualidade, né? A gente está falando muito de atendimento ao cliente. Quem tem uma rede própria está acostumado a ter 100% do controle, quer dizer, se você precisar de uma manutenção, precisar de qualquer acionamento da rede, qualquer coisa, 100% do controle está com a empresa que construiu a rede, ela conhece a rede, ela tem os técnicos, ela tem a infraestrutura, ela tem o material, ela tem tudo. Quando você começa a usar uma rede neutra, você está dependendo de um terceiro. O máximo que você pode fazer é ficar abrindo chamado, pedindo para acelerar, mas você não tem aquele controle total. Então, será que, lógico, contratualmente você vai assegurar uma série de níveis de serviço, mas será que você vai ter essa confiança para colocar para o teu cliente, porque, afinal de contas, é a tua marca que está indo ali, o cliente, a percepção que o cliente vai ter em relação à tua marca. Então, será que isso vai garantir os níveis de qualidade que você está acostumado a dar com a sua rede própria? Então, acho que, vencidas essas 3 barreiras, não tem por que esse segmento evoluir, mas ainda a gente tem que trabalhar cada um desses pontos para conseguir ter um crescimento, vamos dizer assim, mais forte, mais consolidado dentro desse setor. Muito bom, muito bom seus pontos. Eu vou provocar direto a você, Dorini, porque você, como uma rede em cima de um cliente até âncora e mais complexo, como vocês se estruturam para ter essa credibilidade e atender anseios de clientes diferentes na ponta? Porque alguém pode estar contratando a rede neutra da FiBrasil para atender residencial. Corporativo, que é talvez um SLA um pouco diferente. Mas tem corporativos bem complexos. Eu, por 9 anos, trabalhei na Lumen, tem serviço SD-WAN, tem outras aplicações em cima de rede, e imagino que talvez estão falando com você, empresas que prestam outros tipos de serviço, que é um outro tipo de SLA, que é visibilidade de rede. Como já tem clientes operacionais e vocês estão tratando esse desafio, de que forma? Bom, Luiz, excelentes os pontos, os 3 pilares, eu acho que são esses mesmo, a confiança, o preço e a qualidade. E a gente tem, todos os dias, desde o início, pensado principalmente nesses 3 pontos. Primeiro, a questão do preço, acho que é um fator que a gente observa muito e hoje no mercado a grande diferença dos preços está muito em cima de quem tem uma rede licenciada, de quem tem, enfim, tem diferenças tributárias, está no Simples ou está no regime lucro real, enfim, você tem essas diferenças, então por isso ainda tem uma distorção de preços em cima dessa competição. Mas, respondendo diretamente a sua pergunta, Luiz, hoje a gente desenvolveu todos os SLAs e os processos de atendimento para garantir a qualidade e a confiabilidade do nosso cliente, de acordo com que a gente consegue diferenciar o produto residencial do produto B2B, né? Hoje, o nosso cliente âncora, que tem cerca de 400 mil, mais de 400 mil assinantes nessa rede da FiBrasil, boa parte deles é o residencial, claro, mas tem também o B2B. E produtos específicos nessa rede. Tem a limitação, obviamente, da tecnologia, da GPON, né? Que limita algumas soluções para o B2B, mas hoje a gente tem sim uma diferença, consegue diferenciar o campo e o atendimento da rede para determinados segmentos, seja o B2B ou o B2C. Mas então você está ancorado numa tecnologia atualmente que é GPON? Sim. Isso eu não tinha essa informação. Entendi.
Hoje a gente não tem uma rede segregada, fibras apagadas, a gente tem o modelo 100% GPON. Tá? Então, existe sim a limitação da tecnologia, mas na própria rede GPON existem variações do atendimento B2B. E nesse item específico a gente tem SLAs diferentes, né, mais agressivos, obviamente, para o atendimento do cliente empresa, né? E assim a gente está estruturado e está conseguindo atender muito bem nesse setor. Entendi. Minha provocação para a Tele, Thiago, opa! É o microfone que caiu aqui? O passador de slide, menos mal. Eu lembro de ter visto na mídia vocês falando que estavam atendendo a Globo, alguma coisa assim, quer dizer, é uma empresa de mídia, Isso. Deve ser um contrato super complexo, de SLA, exigência, deve estar tudo funcionando, mas eles devem exigir, imagino eu, relatórios, porque o erro é fatal ali. Sim. Né? Como a Tele se posiciona para esse tipo de cliente, e se você tem clientes de atacado que na ponta estão te contratando para uma Globo da vida, e como você trata desse tipo de solução de atacado mais complexa? De fato, a gente tem uma rede de altíssima qualidade ali entre Rio de Janeiro e São Paulo, onde a gente tem um cliente bem específico aí, que do caso foi a Globo, né, que tem outros clientes lá também que, para o atacado, o SLA é super importante, assim como a criticidade na resolução de alguma intercorrência, né? A gente tem uma equipe aí que atua aí 24 horas trabalhando nesses clientes específicos. A gente, de fato, tem clientes também que contratam a gente, acaba contratando a gente para fornecer para outras empresas, aí para fornecer para outros provedores, então vai descendo um pouco o nível assim, até chegar ao usuário final ou até chegar ao propósito final. Tem muitos casos desse segmento, mais casos no Nordeste, onde a gente vende para alguns provedores, os provedores acabam vendendo para outros provedores com menor capacidade e assim chega para o usuário final. No Sudeste, aí a gente trabalha um pouco mais em grandes empresas, realmente, grandes fornecedores de infraestrutura e de conteúdo. Um dos casos aí, como eu comentei, da Teleaméricas, também a gente tem alguns clientes fora do país, onde eles contratam da gente para entregar para um outro parceiro aqui no Brasil, né? Então, assim, a estrutura é crítica nesse segmento, né, do atacado, principalmente porque quanto mais demora, o próximo passo vai sofrer mais, né? Então, até chegar a ter usuário específico. Mas a gente tem nosso LA, como eu comentei, né, e tem uma monitoria constante aí nos nossos equipamentos, da nossa rede, que a gente consegue ficar sabendo previamente aí de qualquer tipo de rompimento, qualquer tipo de intercorrência, além, obviamente, de uma rede robusta que a gente tem um duplo anel aí, por exemplo, entre Bahia e São Paulo, tem um duplo anel nacional aqui, um por submarino, um por terrestre, e a gente está ampliando ainda, como eu comentei na primeira fala, né? A gente está ampliando principalmente aqui no Nordeste, aí uma rota na Bahia, um anel na Bahia, onde a gente tem demanda super latente, e uma rota aqui no Pernambuco também, um anel aqui no Pernambuco também, onde tem vários clientes, a demanda, com a pandemia, acabou que a demanda subiu, seja trabalho aí com videoconferências, com lives, estudos, etc., quanto também no residencial, cada vez mais o público é mais exigente para não ter nenhum tipo de intercorrência no streaming, na música, nos seus jogos, o usuário ficou cada vez mais criterioso, né, nesse sentido. Então, a gente viu aí que, na pandemia, aí, que nossa venda desse tipo de tráfego aí, para o atacado, né, que foi a tua pergunta, a gente aumentou de 2019 para 2020, eu acho que a gente aumentou uns 200%, só que de 2020 para 2021, a gente aumentou mais de 1000% na demanda, na necessidade de demanda. Esse ano ainda a gente está contabilizando, mas segue um ritmo não tão acelerado, mas segue um ritmo bem desafiador para entregar, né? Então, tendo dito tudo isso aí, dessa aceleração da demanda, né, requer muito investimento. E os nossos clientes
né, não querem esperar, né? Então, é altíssimo investimento com baixíssimo prazo, né? Então, é realmente um trade-off bem agressivo, né? E a gente, claro, quer vender, quer atuar nesses clientes, né? Porque eles têm a necessidade deles e a gente está pronto aqui para atender suas necessidades, né? Então, é um duelo muito forte aí de expandir, requer investimento. O colega está falando da OIW agora, né, que para expandir precisa de investimento, precisa de equipamentos, né, que esses equipamentos, grande maioria, né, está fora. Felizmente, tem uma excelência aqui no Brasil, ainda a gente consegue nos suprir rapidamente, mas ainda assim demora algum tempo, é coisa de 2 meses, 3 meses, assim, até a gente investir e operacionalizar e entregar para o nosso cliente final. Entendi, legal. Sérgio, a gente almoçou um dia desses em São Paulo. Você me contou que, bom, você não tinha experiência das massivas. Isso toma seu sono? Lá vem o já estou dormindo melhor já. Mas, quer dizer, a gente fala de neutralidade, relação de atacado, como garantir resiliência das redes, como que essas massivas, como vocês têm olhado esse problema e tentado enfrentar isso? Eu confesso que lá atrás, quando eu fui contratado pela CenturyLink, a gente tentou criar uma lei no Brasil, que era o Call Before You Dig, para que ninguém saia fazendo buraco no chão, porque pega a rede de telecomunicações, rompe, mas hoje a gente tem rede, uma quantidade de rede enorme, né? Os postes estão super ocupados. Como você enxerga a resiliência de rede, como vocês estão enfrentando essa situação das massivas e tudo mais? É um desafio para a gente, né? Você vê, apesar da gente ter nascido no Nordeste, nós temos mais de 100 mil quilômetros de fibra em 22 estados da Federação. Com o Norte Conectado lá, que nós somos consorciados, o nosso plano é expandir para chegar em todos os estados do Brasil. Nós temos clientes no Rio Grande do Sul, né? Então, sem dúvida nenhuma, é um desafio. Tem um investimento forte em rede, capacidade, até em função de toda essa mudança do consumo que o colega acabou de falar. O cliente está consumindo mais, está muito mais exigente e quer pagar no mínimo a mesma coisa ou menos. E a gente precisa estar muito forte no atendimento, né, no cumprimento dos SLAs. Então, hoje, até comentei na participação anterior, aqui na pergunta anterior, que a gente está fazendo um investimento forte no atendimento ao cliente do B2B, desde o primeiro nível, e tendo aí a transformação digital como enabler também para poder garantir que a gente tenha um controle do que está acontecendo na rede, mas é o que você falou. Você imagina, agora, nesse semestre, no Nordeste, está mais quente. Então, assim, queima a fibra. Então, se você não tiver um controle muito efetivo do que acontece em toda a extensão da rede, no nosso caso, como eu acabei de falar, são mais de 100 mil quilômetros, e ter muito bem definido quem são os parceiros ou os funcionários, porque é um misto daquilo que é a tua equipe própria com quem é parceiro de negócio e que faz lá essa manutenção para a gente, para acontecer o problema, a gente conseguir solucionar no menor prazo de tempo possível, né? Além das redundâncias, além dos caminhos alternativos, para a gente poder atender os nossos clientes. Como eu falei, são mais de 700 provedores, né, que nós atendemos na nossa rede, então, que atendem cerca de 3 milhões e pouco clientes na ponta. Então, sem dúvida nenhuma, é um desafio. Mas já durmo melhor, Luiz, do que eu te falei lá, já durmo melhor do que quando eu cheguei, porque trabalhava numa indústria que era satélite, então, o problema lá era a chuva, mas a chuva passa, né? Daqui a pouco volta. Aqui o buraco é mais embaixo. Não, eu vivi muito isso. Às vezes você tinha uma demanda judicial contra uma rodovia, então se tinha um rompimento na rodovia, a rodovia não permitia a equipe acessar, isso é um drama danado. Eu, como regulatório, tinha até vontade de esconder ali, porque se andasse nos corredores da empresa, te chamavam, está acontecendo isso, aquilo. E isso cada vez é mais um problema, no sentido de que a gente presta um serviço essencial, né? O serviço essencial é que as pessoas não suportam mais ficar 5 minutos
sem o serviço, está indo para, quando a gente fala em redes privadas, soluções do 5G para o mercado corporativo, ele vai se tornar mais essencial. Não é só o caminhão que não saiu do pátio porque não emitiu nota fiscal, mas a linha de produção parou. E, quer dizer, e isso encaixado com uma rede neutra, imagina, é um grande Lego que você faz parte, está montando lá e tem um monte de pecinhas. Como dar fluidez nessa relação toda, Eduardo? Você imagina alguma coisa, né? Você presta serviço cada vez mais sofisticado, usando rede terceira. Volta um pouco naquilo que eu te falei, né? O quanto você tem que confiar no parceiro, mas são tantos eventos e você tem que informar o que está acontecendo, tem que ter fluidez na informação, na resolução, enfim. Como você enxerga esse desafio? Agora você fez uma pergunta difícil, hein, Luiz? Poxa vida, olha... Mas eu só fico mais aliviado porque eu fico ouvindo os colegas falando de quilômetros e quilômetros de fibra para tomar conta, fazer esse negócio funcionar, e tudo que pode acontecer é um desafio nossa, muito complexo fazer isso. Mas, olhando com a ótica do usuário, que a gente percebe, e isso acho que todo mundo que está no setor percebe, quanto mais banda você dá para o usuário, mais banda o usuário quer. Parece que isso não tem fim. A gente costuma dizer, nossa, mas aumentou tanto, agora vai dobrar. Mas passa 2 meses, o consumidor está usando tudo aquilo de banda, e a gente acha, às vezes, que a velocidade do 5G é exagerada, daqui a pouco já vai ter aplicação aí, que já vão estar achando, precisa ser um pouquinho mais que isso e tudo mais. Então, a tendência, acho que um conceito que se fala muito é o conceito de internet ubíqua, né? Que para o usuário, na verdade, para nós, acho que para todo mundo que já acostumou, a sociedade como um todo, já acostumou a ter internet disponível todo o tempo, em todo lugar, e cada vez com estándares maiores de velocidade, de qualidade e de desempenho. Então, isso é o que se espera, um pouco mais ou menos parecido com o que a gente tem com a energia elétrica hoje, né? A gente chega em casa, aperta o interruptor, acende a luz, ninguém para pensar, será que essa minha energia veio de Itaipu? Será que veio da termoelétrica? Será que veio da geração distribuída do painel solar do meu vizinho? De onde será que está vindo essa energia? Se a linha de transmissão caiu, por que será que entrou uma outra? Tem redundância? A gente meio que acostumou que aquilo lá está sempre disponível e qualquer minuto sem aquilo é uma catástrofe. A internet já está isso, e eu diria até para você que, em alguns casos, acho que está tendo até um nível de rigor maior do que energia elétrica, porque a pessoa tem um no-break ou tem uma bateria de telefone e ela vai no backup e usa, e se não tem internet é terrível. Então, o nível de exigência do usuário da aplicação está maior. A gente tem que lembrar outra coisa, Luiz, nós estamos entrando agora num crescimento de aplicações de internet das coisas, então não é só a gente reclamando, né? Nós vamos ter vários dispositivos que não vão funcionar direito se a gente não tiver conectividade, então vai ter os impactos indiretos disso. E como resolver isso? A solução natural que você tem de engenharia para esse desafio é sempre trabalhar com redundância, né? Você ter redundância por meios distintos, por outras formas de conexão, você ter isso na hora de você ter o design da tua rede, da tua aplicação, e quando você trabalha com redes neutras, talvez você ter uma diversificação de fornecedores, pensando em quem está apresentando a aplicação, para ter isso de maneira redundante. O que é o limitador disso? O limitador disso é a disponibilidade, a velocidade que você tem que ir para o mercado, porque se você sofisticar muito tuas implementações de segurança e de redundância, você vai demorar para estar lançando aí o teu serviço, o teu produto no mercado. E talvez o segundo ponto, que é o fatal também no mercado muito competitivo, é que se você agrega muita redundância e coloca muita segurança para prevenir esse tipo de problema na rede, o teu custo vai lá para cima. E o teu cliente está querendo pagar aquele mesmo valor que ele pagava, ou até menos, para ter mais serviço com mais disponibilidade. Então, eu devolvo para você a resposta imperfeita, que é uma equação, é uma balança que a gente tem que aprender a lidar com isso, que ainda é desafiador, né? Mas eu acho que o design da tua rede, o design da tua aplicação, tem que levar em conta sempre a questão da redundância, sim. Ainda é a melhor forma de você garantir
a confiabilidade, especialmente para aplicações críticas. Quando a gente fala de aplicações empresariais, a gente naturalmente, já quando vai fazer a implementação, já coloca ali um grau de redundância bastante grande, com meios diferentes, até satélite, até muito tempo tinha sido usado como redundância, por exemplo, para operações bancárias, para outras operações mais críticas, mas isso tem que ser estendido também para aplicações para o usuário final, né? Então, o desafio realmente é conseguir ter esse rigor de exigência de qualidade, encaixando dentro do orçamento das empresas e principalmente do orçamento do cliente, quanto o cliente topa pagar por isso. E talvez aí entre até uma questão, nós estamos falando de camada física, mas a gente tem que pensar que isso se estende também para a camada lógica, né? Então, aí entra a questão da segurança cibernética. Então, você pode até ter toda essa série de problemas físicos que você pode ter numa construção de rede, desde o rompimento de uma fibra, um problema de interferência com antenas, de infraestrutura, depende do meio que você está usando, mas você tem também o outro lado, que é o lado lógico, que é o lado que você pode ter algum tipo de ameaça cibernética. Então, talvez nesse ponto seja interessante você fazer a junção tanto da segurança, redundância física, quanto a redundância lógica, e entrar aí com um serviço de valor adicionado, prestando um serviço também de segurança cibernética, né? A gente tem vários associados na Abranet que se especializaram bastante nisso, e quando você olha, principalmente para os resultados da empresa, boa parte dos resultados da empresa vem desses serviços especializados, seja de firewall, seja de qualquer tipo de assistência em relação à segurança, e a camada de telecomunicações ela até perde um pouco de importância, tanto no faturamento, mas principalmente na lucratividade da empresa. Então, talvez um meio termo, trazer um serviço de valor adicionado que agregue a segurança cibernética, talvez ajude essa conta a fechar mais fácil. Perfeito. A gente está com 50 minutos já de painel. Se alguém na plateia tiver perguntas também, fica à vontade, levanta a mão aí, a gente endereça aqui, tá? Bom, você deu uma resposta, acho que bem completa, trouxe a questão da segurança cibernética. Eu, na minha experiência de operadora, né, quer dizer, tinha aquele cliente que tinha condições de pagar, o banco, que você ia interligar um grande data center, ele queria 3 redundâncias por caminhos distintos, depois comparava com outra operadora, com outras 3 redundâncias, que não podia confundir com o seu caminho. Está na mesma rodovia? Não, mas um está do lado na pista norte, outro tem que estar na pista sul, mas você conta nos dedos os bancos que podiam pagar isso. O exemplo clássico que a gente costuma dizer, o sujeito faz redundância, contrata 2 links, mas os 2 passam no mesmo poste, ou às vezes até a fibra é compartilhada, aí não adiantou nada. Exato. Né? Mas, por outro lado, existir rede neutra, ela ganha escala e dá a possibilidade de esse preço ser menor. Porque você, numa operação integrada verticalmente, construir essas redundâncias todas para atender um determinado cliente ou um grupo muito pequeno de cliente, o preço é proibitivo. Novamente, acho que só talvez no Brasil, bancos, você tem aí um grupo muito pequeno de clientes que, né, estão dispostos a pagar por um serviço dessa complexidade. Como vocês vendem esse atributo de rede neutra e se você pode falar um pouquinho, Dorini, segurança cibernética, se isso está envolvido no portfólio de vocês, ou isso está num plano de médio prazo, ou não se discutiu isso ainda, enfim. Luiz, gostei da analogia do Eduardo sobre a luz e a questão, trazendo a questão de segurança cibernética. Eu acho que um fator que diferencia a rede neutra é justamente isso, a possibilidade de alto investimento. A gente falou bastante de capital intensivo, né, de uma rede. Então, você ter essa possibilidade de investir no que tem de melhor no mercado e poder compartilhar isso, né, dar acesso a, seja um pequeno provedor ou uma Big Tel, ter a mesma qualidade, vamos dizer assim, todo o investimento podendo ser compartilhado, eu acho que é um caminho para se ter os melhores equipamentos e a melhor segurança. Mas um detalhe importante que a gente nota é que novas demandas vão surgindo, né? Então, esse tema, o compartilhamento de portas, o compartilhamento da rede, apesar do mercado já compartilhar os backbones, os swaps,
Isso foi evoluindo também ao longo do tempo, né? Então, acho que vai surgindo um ecossistema novo, de novas demandas, e o que traz segurança para esse modelo de rede neutra é a capacidade de investimento e a capacidade de se adaptar e se mover para esse sentido, né? Então, óbvio que a FiBrasil se preocupa muito com isso, tem todo um movimento para garantir a segurança, seja ela física, da rede física e lógica, mas eu acredito que sempre vão surgindo novas demandas, novas preocupações, e a gente tem que responder rápido a essa demanda. Legal. Tiago, a Tele tem solução de atacado que inclua proteção lógica, de segurança cibernética para redundância, enfim? Queria que você comentasse um pouquinho dessas soluções, como vocês se posicionam e entendem que isso é parte desse mercado de atacado, enfim. Sim, com certeza. A gente, como vende para o atacado, né, o atacado é bem suscetível a ter algum tipo de exposição para mal intencionado, né? Então, a gente tem nativamente na rede, né, sistemas de, por exemplo, anti-DDoS, sistema de blindagem, como é que chama, de aprisionamento de tráfego ou de parada temporal desse tráfego aí também. Então, a gente tem isso aí porque, como a gente tem provedores ou grandes empresas de conteúdos no final que recebem muito tráfego, a gente tem um filtro inicial, né, e um filtro mais avançado para os clientes que desejam ter esse filtro mais avançado para que não sobrecarregue a rede ou não degrade o sinal que a gente está passando ou degrade o serviço no final da ponta. Mas é um trabalho aí que é feito a quatro mãos, porque não tem um produto ou uma solução que cabe em tudo que é cenário, né? E tudo que é ataque também, né? Então, às vezes acontece, obviamente, um ataque, a gente tem que mexer as ferramentas lá para apertar ali, soltar aqui, mudar a rota de um lugar, vai para outro lugar aqui, para conseguir que o tráfego passe de maneira suave, né? Não passe nenhum problema aprovisionado aí com relação a ataques, né? Então, mas novamente, é um trabalho aí que a gente faz a quatro mãos, a gente, né, com nossos especialistas, com as soluções que a gente tem de anti-ataque, né, seja qual for o tipo de ataque, junto com a empresa, né, para entender um pouco do perfil do tráfego da empresa, um pouco também do perfil de usuários dessa empresa, né, para a gente, junto, fazer regras específicas para isso aí. E, novamente, essas regras não são rígidas, né, são flexíveis. À medida que o tempo vai passando, à medida que a quantidade de tráfego passa, a gente tem que fazer melhorias e mais melhorias para suportar possíveis novos ataques. Legal. Bom, estamos quase 1 hora de painel. Vou fazer as provocações finais aí. Você tem visibilidade dessa questão de segurança cibernética hoje dentro do grupo? Isso Especialmente no B2B, sim, B2C também, mas especialmente no B2B também. Nós temos produtos na Wire para isso, desde fireware até anti-DDoS também, mas sim, temos sim. Legal. É uma preocupação, sem dúvida, que faz parte de quem está nesse mercado, não tem como você não levar isso em consideração, né? Eu coloco aqui, a Anatel tem a resolução 740, que trata de segurança cibernética e classificação de infraestrutura crítica. Ela, num primeiro momento, estabeleceu obrigações para os grandes grupos, mas ela já está olhando, né, para estender essas obrigações para provedores que ofertam produtos no atacado, que tem rede interestadual, ou quem está oferecendo serviço de SMP, no SMP, ou tem infraestrutura crítica, caso de cabo submarino e tudo mais. Então, é uma discussão que está começando e ela vai se tornar cada vez mais essencial, talvez no próximo Inovatic, viu, Miriam? Acho que essa discussão da segurança cibernética é um tema para ser endereçado. Considerações finais, com quem eu começo aqui? Sérgio quer fazer as suas considerações? Agradeço a participação, um prazer estar aqui, colegas, uma oportunidade de debater com quem está aqui na plateia. Sigo à disposição, vou estar aqui também, se alguém quiser trocar uma ideia, fazer alguma pergunta, conversar um pouco mais e até fazer negócios. Comprar, né? Estamos super à disposição, tá bom? Agradeço pela oportunidade, muito bom. Muito bom, Sérgio. Obrigado aí pela oportunidade. Eduardo?
Bom, agradecer a oportunidade. Eu acho que eventos como esse, painéis como esse, discussões como essa, não só a que nós estamos tendo aqui, mas a que nós vamos ter daqui a pouco no cafezinho e tudo mais, é daí que surgem as grandes ideias e a gente sempre repete isso, né? O setor é bastante criativo, né? Quer dizer, a gente vê esses cases de construções de redes enormes, com desafios técnicos grandes, com um nível de engenharia extremamente sofisticado para entregar esse tipo de serviço. A gente vê também desenvolvimento de aplicações, porque, afinal de contas, isso é uma coisa que a gente sempre costuma repetir, ninguém compra banda larga ou internet para assistir corrida de bit, as pessoas estão interessadas nas aplicações, né? Então, tudo isso que a gente constrói tem que ter alguém lá na outra ponta criativo para gerar essa demanda. E a gente sabe que essa demanda sempre existe e é até infinita, né? Você está sempre, quanto mais você constrói a infraestrutura, você viabiliza. Mas a gente tem que entender que quando a gente olha a internet como uma cadeia de valor, o que a gente faz aqui, construindo as redes, é o que vai ser a matéria-prima para o desenvolvimento depois de toda a cadeia, que vai desde o conteúdo, passando aí pela questão do streaming, das aplicações, o comércio, chegando até na área de meios de pagamento, na área dos bancos digitais, né? Tudo isso depende muito da infraestrutura que a gente faz. Então, o impacto que a gente tem para a economia do país e para o empreendedorismo em geral é muito grande. Então, é importante essa troca de ideias que a gente tem e esse desenvolvimento que, naturalmente, a gente faz de novos negócios. É muito importante e para a gente é uma grande satisfação poder ter participado. Muito bem, Eduardo. Jogar a bola para o Thiago. Considerações finais aí, meu caro. Bem, eu agradeço também o convite aí, a Miriam e a banca aqui, foi um excelente debate aí com relação à rede neutras, né? Eu acho que, como o colega comentou, né, é uma evolução do swap e do compartilhamento, né? Concordo plenamente aí, né? Reduzir aí o risco, né, de repente pilotar em um bairro, uma cidade, uma região ali, depois não deu certo, desplugar, plugar em outro lugar. É super importante essa nova metodologia assim, de ofertar o produto para o usuário final e deixar o provedor, claro, se concentrando aí no que importa mesmo, que é cuidar do cliente e fazer, de repente, soluções mais inovadoras, como os SVA, segurança para os clientes finais, né? Porque hoje em dia, se faltar água, você toma banho no final do dia, quando chegar, né? Mas se faltar internet, infelizmente, você para, né? Dá um piripaque, você não sabe fazer mais nada sem internet. Você pega o celular toda hora, fica olhando. Então, a rede neutra ajuda, né, ao usuário final, né? A concorrência acaba ficando, né, mais feroz, né, obviamente, né? Porque quanto mais disponibilidade em locais que não precisa construir, né, já está construído, já aluga, né, acaba ficando uma disputa mais acirrada, mas para o usuário final é muito bom, porque os provedores vão conseguir escolher onde querem passar e onde é o melhor passar. Legal. Vou comentar. Eu já tive situações de acabar a energia em casa, mas tinha internet pelo celular, eu fui para o carro para fazer a reunião, fui garantir de que plugava no carro lá e seguia. Essa é a loucura que a gente vive, né? Geração de energia. Donini, suas considerações finais, meu caro. Obrigado aí pela participação. Legal. Luiz, obrigado. Todos, Eduardo, pelas provocações, eu diria alguns pontos de atenção. É importante a gente fazer esse tipo de debate para a gente estar melhorando a cada dia. Agradecer a todos que estão aqui com a gente, escutando um pouco da Rede Neutra. A FIBrasil, então, é uma oportunidade, é uma empresa que visa a parceria. A gente tem muito isso no nosso DNA, de crescer junto, de expandir junto. Então, é uma forma rápida de você conseguir expandir o teu negócio. E aí, essa nossa intenção de todos os dias melhorar e criar novas aplicações, um ecossistema ele vai se formando a cada vez mais. Eu acho que a Rede Neutra não é só uma oportunidade de crescimento do provedor, do operador regional, e sim de todo o ecossistema que está em volta de telecom, que vai formando aplicações, vai formando integrações sistêmicas, soluções de atendimento a campo. Então, isso traz junto, né, um movimento do setor muito importante
para todos nós que estamos aqui em Telecom e trabalhamos com isso. Eu acho que junta fornecedores, né, parcerias, forma parcerias. Então, acho que esse modelo flexível também da FEBrasil propicia isso, tá? Então, acho que é muito valioso isso para a gente. E a gente está aqui ao lado, aqui no stand também, se quiser continuar esta conversa, novas provocações, novas perguntas, a gente vai gostar bastante de trocar essa ideia. Obrigado, Luiz. Valeu. Fazer o meu jabá aqui para ele se associar até o Comp, né? FIBrasil, a gente está aguardando, até ele vai voltar também, o Leonardo Liz me prometeu. Enfim, o Ned, eu já sei que ele está bastante ocupado com a Abranet, então... Espero ter feito bem o papel aí, viu, Miriam? Obrigada. Fala, vai com você. Obrigada para vocês. Eu acho que a mesa reproduz bem, acho que o cenário hoje do mercado. Na tele, com toda ela mostra que o provedor pode e sabe fazer um atendimento, né, de altíssimo nível, um SLA, e com muita propriedade, né? A rede neutra entrando, o NERJ pensando como usuário que usa a rede de telecom e como é que faz, e o novo grupo assumindo aí a operação local como a sua diferença na prestação de serviço, né? Então, eu acho que é uma mesa que reproduz bem e o Luiz conduzindo muito bem esse debate. Gente, muito obrigada para vocês. Amanhã a gente está de volta com temas sobre economia, o setor de telecom, o carbono neutro, como é que vocês vão contribuir para isso. E temos um retrato também de 4 provedores do Ceará, de Pernambuco, Paraíba e acho que Sergipe, falar um pouco da experiência deles sobre M&A e como é que eles estão fazendo para avançar e se proteger do mercado que está vindo aí forte, né? Obrigada, gente. Até amanhã. Sérgio, prazer te conhecer. Queria... Depois, eu não sei se eu tenho